Números, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 25. O capítulo 13 de Números é um dos mais tristes da Bíblia, como há alguns que encerram uma mudança, uma alteração na atitude dos seres que foram criados para refletir a glória de Deus, e eles fazem justamente o oposto disso, como Gênesis 3, por exemplo, onde você lê sobre a queda, e no capítulo 13 você vê sobre a rejeição do povo, repelindo a ordem de Deus de entrar na terra prometida. Isso vai causar 40 anos de peregrinação pelo deserto, até que toda essa geração pereça ali, exceto 2 homens, justamente Josué e Caleb. Você sabe que quando Moisés chegou àquele ponto, ele enviou 12 espias, um de cada tribo, que compunha o povo de Israel, para observar a terra. Eles passaram lá 40 dias e eles voltaram trazendo um relatório. Em geral, nós nos prendemos bastante ao relatório de Caleb e de Josué, que incentivaram o povo a continuar a demanda e possuir a terra. Mas hoje nós vamos olhar um pouco para a figura desses outros 10 homens que tiveram um parecer diferente e que enfraqueceram o coração do povo. E por que vamos fazer isso? Porque todos nós aqui somos frutos da queda. Não somos somente frutos da queda, mas somos também frutos da queda. Nós somos frutos da criação de Deus, feitos para a glória de Deus, porém a queda veio e atingiu a todos nós. A redenção também atua, por isso é que você está aqui nessa manhã cultuando a Deus, com todas as imperfeições nossas demonstradas com relação à queda, né? E por que vamos fazer isso? Porque nós precisamos identificar na atitude desses homens algumas atitudes que estão presentes na nossa vida. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que aquilo que sucedeu ao povo de Israel antigamente, que está registrado no Antigo Testamento, serve como figura para a vida cristã, para a nossa vida. Paulo não está dizendo que essas coisas não aconteceram, ou como pensam alguns, que elas são alegoria. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que aqueles fatos, aquelas realidades, aqueles acontecimentos históricos são usados por Deus também como instrumentos para nós olharmos e aprendermos com o que aconteceu ali. Então nós olhamos para esses homens para verificar atitudes neles que podem ser minhas e suas na nossa vida cristã e que possam estar nos impedindo de realizar a vontade de Deus por uma série de fatores. Então, Números capítulo 13, verso 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Irmãos, o relatório deles é um relatório triste para qualquer pessoa que queira administrar. Eles demonstram uma visão ruim da situação. Só que isso seria muito pouco de dizer. Qualquer administrador poderia falar sobre isso. Nós não queremos falar disso em termos de administração. Nós queremos falar disso em termos de cosmovisão cristã. E é impossível que você relegue o assunto da cosmovisão a um plano secundário. Porque tudo que você faz vai levar em conta algum pressuposto. Seus pressupostos serão bíblicos ou não serão bíblicos. Serão parcialmente bíblicos ou não. Mas eles estarão lá, porque eles já estão lá. Tudo que você fez desde que você acordou hoje manifestou esses pressupostos. Tudo que você fez. Invariavelmente, sem nenhum tipo de exceção. O lugar que você escolheu para sentar hoje, vir ou não ao culto, a razão que fez você sair de casa para vir ao culto, tanto faz. Você manifestou um pressuposto e ele ou foi evangélico, cristão, bíblico, ou não foi. Se você se deu conta disso ou não, é outra história, é outra coisa. Completamente diferente, não causa nenhuma diferença para o assunto. Você tomou decisões, as escolhas mais simples, as mais complexas, você tem pressupostos. Esses pressupostos definem a sua cosmovisão, ou seja, como você vê a vida, como você vê você mesmo, como você vê o mundo ao seu redor, como você vê Deus, como você vê as decisões que você toma, como você vê seus relacionamentos. Isso acontece o tempo todo. Isso não é um assunto que o pastor traz porque é interessante, porque o pastor vai parecer talvez sofisticado usando esse tipo de terminologia. Isso é um assunto que nós trazemos porque foi esse tipo de coisa, uma cosmovisão equivocada, que fez com que esses homens dissessem que Deus não era capaz de introduzi-los na terra prometida. A gente pode investigar um pouco mais isso e essa é a importância. Quando você sair daqui hoje, que você for para casa, para um restaurante, para a casa de um parente, fazer, seja lá o que for, você vai fazer escolhas ao longo desse caminho e ao longo desse trajeto as suas escolhas refletirão seus pressupostos e sua cosmovisão. Novamente, nós raramente, dificilmente questionamos a nossa cosmovisão. Dificilmente você questiona os seus pressupostos, a não ser que alguém chegue e pergunte para você por que é que você faz isso. Por que é que você fez aquilo? Por que você costuma agir desse jeito? Para você aquilo é atitude normal, é atitude natural. De vez em quando você pode até dizer, é porque eu fui criado assim, é porque eu aprendi dessa forma. Mas a verdade é que a maioria de nós não vai questionar seus pressupostos, a não ser que seja provocada a fazer isso. Então, nós queremos provocar isso em torno dessa situação, porque foi uma situação que fez com que o povo revelasse sua incredulidade. Vamos lembrar, o povo havia saído do Egito pouquíssimo tempo antes. O povo tem consciência clara e nítida ainda dos milagres que Deus realizou. Ninguém aqui ficou de fora disso. Eles viram tudo o que aconteceu nas 10 pragas, eles viram o que aconteceu no Mar Vermelho, eles viram o que aconteceu no Sinai, eles estiveram presentes em várias situações, eles tinham maná todo dia caindo dos céus, eles tinham todas essas situações, Deus guardando, Deus abençoando. Então, não estamos falando novamente de incredulidade no sentido de que Deus não existe. Não existe ateísmo como a gente define atualmente. E mesmo atualmente a gente tem dificuldade de acreditar que alguém seja realmente ateu. Então não existe ateísmo nesse momento. Não existe nem o pensamento religioso de um Deus que não intervém, porque eles viram a intervenção de Deus. Não são como alguns crentes, que quando oram por uma enfermidade, por um desemprego, por um relacionamento principalmente, a atitude deles na oração é muito mais de vamos ver se dá certo. Será que vai funcionar dessa vez? Isso não ocorre aqui, porque eles sabem, eles já viram, não é nem uma questão de fé, num certo sentido. Por outro lado, é uma questão de fé.
Ou seja, a sua fé, como a deles, nunca vai ser movida por você ter visto alguma coisa extraordinária. Isso nunca alimenta a fé de ninguém. Ver o milagre não alimenta a fé, não amadurece a fé, não aprimora a fé, portanto, não aprimora a sua visão de Deus e não melhora o seu relacionamento com Ele. Os milagres podem abundar na sua frente, eles podem ficar se multiplicando. Então, quando nós não fazemos curas e milagres, ou pelo menos não produzimos cultos em torno dessas coisas, não é porque não creamos que Deus não pode realizar essas coisas. É porque o ensino bíblico é muito claro de que essas coisas não aproximam você de Deus. Pelo contrário, muitas vezes afastam você de Deus. Então, aqui um caso, em um grupo de pessoas, todo um povo, né, e os seus representantes, testemunhas dos milagres, dos atos soberanos de Deus, eles viram Deus não somente realizar coisas extraordinárias no ambiente, mas viram Deus julgar e executar o seu juízo sobre pessoas. Viram tudo isso, não tem dúvida sobre isso, e no entanto eles são incrédulos. É isso que a gente quer investigar um pouco, olhando para esse texto. 40 dias então, você está aí no verso 13, capítulo 13, verso 25, eles voltam, caminharam pela terra toda, chegam para Moisés, mostram o fruto, eles levaram. O texto diz que havia frutos que tinham que ser carregados em varais, assim, de cachos tão grandes que eram. Ou seja, Deus tinha dito: a terra é boa, a terra mana leite e mel, é uma terra que produz bastante, é uma terra de variedade de coisas, é para lá que eu estou levando vocês. Essa era a promessa de Deus. Quando eles chegam lá, eles veem que isso é verdade. Então eles ouviram a palavra de Deus e constataram com os olhos, não foi a fé, constataram com os olhos que isso era verdade. Realmente a terra é boa. Eles dão esse relatório, isso está no relatório deles também. Você leu aí comigo, né? Fomos à terra, verso 27, verdadeiramente é aquilo, mana leite e mel, o fruto dela está aqui, mas aí tem um porém, o povo da terra. O povo da terra é gigantesco, o povo da terra é forte, o povo da terra é guerreiro, o povo da terra está preparado, as cidades são fortificadas. Não vai ser fácil. Não, eles não disseram que não vai ser fácil, eles disseram que seria impossível. Eles não disseram temos muito trabalho pela frente, eles disseram temos que sair daqui. É bom, mas não é para nós. Eu posso pegar desse ponto aqui de onde eu fui o texto, mas começar a fazer uma mensagem palestra motivacional. E começar a falar para você sobre todas aquelas coisas que são, do ponto de vista psicológico até verdadeiras, que realmente o modo como você olha as coisas vai ajudar você ou impedir você. Isso não é em verdade, não. Algumas pessoas chegam, olham para uma situação e veem que tem muito trabalho pela frente, então, né, pode ser até filosófico. Ela fala assim, penso, logo desisto, não é? Olho para a situação e logo desisto. Não, isso aí é muito difícil, muito difícil. Ela não está falando que é difícil, ela está falando que é impossível. Ou está falando que ela não está tão afim assim, ela não dá tanto valor àquilo no final das contas, mas geralmente a pessoa não vai dizer isso. Ela não vai dizer, quer saber? Eu não valorizo tanto isso assim. Porque se ela fizesse isso, ela poderia dizer, mas isso é importante, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Geralmente nós dizemos, não, isso é muito difícil, isso vai me cansar muito, isso vai me desviar do meu caminho, isso vai fazer alguma outra coisa, qualquer que eu não estou podendo fazer agora, enfim. Então eu poderia ir por esse tipo de caminho, né, para dizer que você tem que mudar a sua visão, que você deve olhar para as coisas de uma outra forma, né, que você deve se afastar um pouco da situação. E alguns conselhos desses serão muito bons para um não crente. Note bem, não é que eles sejam errados, é que eles são insuficientes. Eles podem ser muito bons para um não crente, mas não são bons o suficiente para alguém que conhece Deus, para alguém que conhece Cristo. Você fica só nisso, você vai daqui a pouco estar no Facebook, está aí nas mídias, jogando aqueles quadros, aquelas frases, muitas vezes tolas, quase sempre superficiais, sobre como você pode vencer na vida, e não sei o quê, e aí mostra lá um sujeito que não tem perna, que não tem braço, que não tem orelha, que não tem cabeça, fazendo as coisas, e diz assim, olha, pensa que a sua vida é difícil, olha só esse cara. Né? E alguns acham que isso é uma grande coisa, eles acham isso fantástico, como se aquela pessoa estivesse tirando forças de si mesma, como se ela não estivesse recebendo aquilo de Deus, do Criador, que na queda resolveu não retirar aquelas capacitações dela. Notou que nós estamos falando de cosmovisão?
Quando você olha para uma pessoa e se impressiona mais com a pessoa do que com o Criador, que permite que aquela pessoa faça isso, e que capacita aquela pessoa para fazer isso, você está igual Moisés olhando para a sarça ardente, espantado com a sarça ardente, maravilhado com aquela planta, e esquecendo, não percebendo que Deus está ali, até que Deus chama atenção para isso. Essa é a diferença de uma cosmovisão cristã, entre outras coisas, e uma não cristã. Eu olho, eu fico, nossa, aquela pessoa que... Não, aquele Deus, aquele Criador que foi ofendido pelo pecado daquela pessoa. Não pense que a pessoa que está sem perna, sem braço, sem saúde, ou com algum problema, não pense que ela ofendeu menos o pecador do que qualquer outro. Todos nós ofendemos terrivelmente o nosso Criador. Todos nós ofendemos terrivelmente o nosso Deus Redentor. Todos nós demos as costas a Ele. Aliás, essa é a lição de hoje na escola dominical. Como nós fizemos isso em Adão e como continuamos fazendo isso através das nossas vidas. Aí nós olhamos e nos espantamos. Olha como aquela pessoa faz um sacrifício. Olha como aquela pessoa é capaz de amar daquele jeito. Meu irmão, mamães que estão aqui, se Deus não tivesse dado a você, e depois da queda, permitido que você preservasse capacidade de amar e sacrifício, você mataria seu filho com as próprias mãos. Tenha isso em mente. Você assassinaria seu filho sem pensar duas vezes no momento em que isso fosse importante para você. E não seria difícil fazê-lo. Nós temos o péssimo hábito de achar que aquilo que nós fazemos de bom é de nós. Isso é uma cosmovisão não cristã da realidade. Eu não dei permissão a nenhuma mãe para trucidar seu filho, não. Tá? Espero que você pense, saiba disso. Eu vi alguns sorrisos aí de algumas mães, então, bom, se acontecer alguma coisa de tarde, não ponha a culpa em mim. Eu não estou falando isso. Embora às vezes dá vontade, mas... Né? Então aqui está eles olham para aquele povo, veem aquela situação, a situação não é difícil, a situação é impossível. Peraí, mas eles já viram Deus abrir o mar? Eles viram Deus pegar o exército mais poderoso existente naquele momento e acabar com o exército todo assim. Eles já tinham a ideia de que não importava se você estava bem armado, bem treinado, com um grupo numeroso do seu lado, esse grupo poderoso não consegue nem alcançar um grupo de pessoas desorganizado, cheio de tralhas, com crianças, com animais, com idosos. O exército poderoso não conseguiu nem chegar perto. Eles tinham visto isso. E agora chegam lá e olham a terra. E você só vai encontrar duas pessoas, colocando Moisés de fora da situação. Moisés não tem dúvidas com relação ao que Deus pode fazer. Você só vai encontrar duas pessoas. Evidentemente, há talvez mais algumas pessoas na própria família de Moisés, e de Josué, e de Caleb, etc. e tal. Mas a verdade é que a esmagadora maioria do povo simplesmente adota o pensamento, o relatório negativo dos 10 espias, assume isso, começa a chorar, começa a se lamentar e a dizer que Deus não vai conseguir fazer o que prometeu que tinha feito. Há mais que a gente pode ver aqui ainda. Caleb, quando ele percebe para onde a situação está indo, no versículo 30, ele diz, não, peraí, gente, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, verso 31, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí o que eles fazem? Eles fazem o oposto do que Deus tinha feito. Deus tinha dito, a terra é boa, vocês vão gostar de lá, estou levando vocês para um lugar maravilhoso, um lugar fora de série, um lugar que tem tudo o que vocês precisam, mas o que eles fazem? No versículo 32, diante dos filhos de Israel, infamaram, tiraram a boa fama da terra, tornaram a terra infame, quer dizer, deram a ela uma fama ruim, dizendo o seguinte, aquele lugar é ruim. Você já tentou se mudar para um bairro, já tentou procurar uma casa, às vezes, para comprar, para alugar, e aí você vê um lugar que interessa, no princípio, aí você vai e pergunta às pessoas que moram ali perto, como é que é aí, cara, não vem para cá não, isso aqui não é bom não. Né? E quando você vê isso de um morador do lugar, você considera, né?
Poxa, o que está acontecendo? O lugar parece tão bom, mas não é bom. Aqui é perigoso, aqui alaga, e enfim, né, eles infamam a localidade para você. Às vezes é verdade, às vezes não, depende do ponto de vista. O fato é que aqui você tem duas palavras, Deus dizendo a terra é muito boa e 10 homens dizendo a terra não presta. Ela não presta em que sentido? Então ela não era, não, a terra até que é, só que não é para nós. A terra devora. Deus tinha dito a terra é boa para viver, para produzir, para criar família, para crescer. E eles disseram que essa terra, ela devora os seus moradores. Não é uma coisa interessante? O fruto da terra é esse. Realmente manda leite e mel. Tem coisas maravilhosas lá e ela devora. O que ela é? Uma armadilha. Não é armadilha que é assim? Armadilha você coloca uma coisa atraente, uma coisa bonita, quando a pessoa chega perto, quando o animal chega perto, está preso. A terra devora, né? Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles realmente ficaram impressionados com isso. Eles repetem isso várias vezes. Os filhos de Anak estavam lá, os Enaquins, né? Estavam lá e eles são muito altos e não dá para encarar aquele... Aí eles terminam o relatório falando uma coisa bem interessante. Depois de falar novamente dos gigantes, né? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e também éramos como gafanhotos para eles. Então, ou seja, não sobrou ponto de vista favorável. Fosse do meu ponto de vista, fosse do ponto de vista do meu inimigo, do meu futuro inimigo, eu sou um gafanhoto que pode ser esmagado. Eu não sou uma locusta. Você sabe, né? Aquela nuvem de gafanhotos que vem sobre uma região e devora tudo, acaba com tudo. Não, eles não estavam olhando para eles desse tipo. Eles estavam vendo apenas como um bando pequeno de gafanhotos que podem ser esmagados completamente. Ou seja, eles mudaram a imagem de Deus, mudaram a imagem da terra, mudaram a imagem dos homens da terra, mudaram a imagem do povo de Deus. Você percebeu isso? Eles alteraram todo o quadro que eles tinham diante deles. Deus não é o que disse que era, a terra que ele disse que era uma coisa não é aquilo, as pessoas que lá estão não são pessoas comuns e nós não somos capazes de executar essa tarefa. Alteraram o quadro todo. Por que eles fazem isso? Você já sabe que eles tinham a voz de Deus, eles tinham a palavra de Deus. Você já sabe que eles tinham a experiência, o testemunho do que Deus é capaz de fazer. Por que eles fazem isso nesse momento aqui? Se a gente ficar na superficialidade do texto só, talvez a gente não perceba algumas coisas que a Bíblia, em toda a sua extensão, fala sobre a natureza humana. A primeira coisa que você precisa considerar é que todo afastamento de Deus, seja de que natureza for, como quer que ele aconteça, é um ato de idolatria. Sempre. Não é à toa que o primeiro mandamento se refere a não ter outros deuses diante ou além do Deus verdadeiro. Todo ato, todo caminho, toda atitude que afasta você de Deus é um ato de idolatria. Não chame de outra coisa. Pode ter outro nome. Pode incluir outras situações erradas, mas é basicamente um ato de idolatria. E se há um ato de idolatria, há um ídolo. E a gente tem que perguntar que ídolo é esse. Mas o texto eu acho que é bastante claro. O tempo todo nós vimos, nós olhamos, nós testificamos. Eles foram mandados lá para fazer isso mesmo. Como eu disse, há uma questão de pressupostos. Há uma questão de cosmovisão. Eles foram mandados lá para ver a terra, para olhar a terra, para trazer um testemunho da terra realmente. Deus já tinha dito anteriormente, olha, grandes cidades há ali. Vocês vão morar em cidades que já estão prontinhas para vocês. Para eles, o que significava isso, irmãos? Para mim e para você, talvez você pense numa cidade com tudo que o Rio de Janeiro tem de bom, sem tudo que o Rio de Janeiro tem de ruim. Imagine isso, uma cidade que tenha todas as facilidades de uma grande cidade, só que sem todas as situações ruins que uma grande cidade traz junto consigo geralmente.
Para eles, isso significava, em termos práticos, uma cidade fortificada, bem localizada, fácil de defender, bem abastecida de água e perto de áreas produtoras, tanto de agricultura como pecuária. Isso é uma boa cidade nesse momento aqui. Principalmente uma cidade murada, uma cidade que você possa defender. Vai vir uma cidade prontinha, Senhor? Pronto para a gente entrar e morar, nada a fazer? Então isso, como Deus já tinha avisado, inclui uma cidade murada. E se é uma cidade murada, você tem que ter noção de que alguém construiu aquilo ali. E se é uma cidade murada nesse tempo, eles sabem que há soldados sobre essas muralhas. O pacote vem completo. Deus não fez como fez em outras situações no futuro, porque assim lhe aprouve e lhe traria maior glória e ensinaria mais ao povo. Deus não fez uma vitória em que o povo não lutasse. Que houve um momento que aconteceu, no tempo de Eliseu, o inimigo acampou-se ao redor de Samaria e Eliseu disse, olha, vai ter comida amanhã aqui sobrando. Teve até um capitão lá do exército que disse assim, que isso, não vai acontecer. Eliseu disse, você vai ver tudo isso, só não vai comer. E no dia seguinte, uns leprosos estavam lá de fora, disseram assim, a gente vai morrer aqui ou vai morrer lá, é melhor a gente morrer lá. Aí eles vão até o acampamento, olha, o inimigo fugiu, ficou tudo lá, todos os mantimentos, toda a reserva que o inimigo tinha trazido para fazer um cerco. Sabe o que é isso? Um cerco de uma cidade antiga implicava às vezes em meses, às vezes chegava a anos. Então você tinha que estar sempre abastecido. Se você já vem para aquela primeira leva, você já traz muita coisa para sustentar o exército, enquanto o exército vai ficar ali. Eles chegam lá e encontram tudo isso, menos os inimigos. O inimigo foi embora. Deus espantou o inimigo, ele foi embora. O povo só teve que vir, pegar as coisas e levar para a cidade e matar a fome. No processo, aquele capitão morreu atropelado pela multidão e realmente ele não provou de nada daquilo. Só que dessa vez Deus não ia fazer isso. Eles estavam ali, não agora enfrentando uma ameaça que chegou, eles estavam ali para conquistar uma terra, para colocar raízes na terra, para fazer o que Deus disse que eles tinham que fazer. Povoar a terra e continuar vivendo como uma vitrine. E no tempo certo o Messias viria. Então eles sabem que terão que conquistar a terra. Eles sabem que se a cidade é fortificada, você vai ter que conquistar uma cidade fortificada. Eles têm a palavra de Deus quanto a isso. Então é uma cidade boa, é realmente uma cidade pronta, você só tem que ir lá e conquistar aquela cidade. É só isso que você tem que fazer. Mas há um momento em que eles mudam de perspectiva. Há um momento em que eles deixam de olhar para Deus e olham para si mesmos. Esse é sempre o primeiro passo da idolatria, como ela se infiltra na sua vida e na minha vida. Você não percebe isso. É como pressuposto. Você não questiona. Você toma a decisão. Você faz ou não faz determinada coisa. Você não investiga a causa. Se alguém chegasse para eles e dissesse, vocês estão idolatrando. Idolatrando o quê? Não tem nenhuma imagem aqui, não estamos curvando diante de nenhum falso Deus desses aí dos cananeus. Não, vocês estão idolatrando a si mesmos. Vocês estão se colocando no lugar de Deus. Vocês estão achando que vocês são mais capazes do que Ele. Que vocês são capazes de uma análise melhor do que a que Ele fez. Porque vocês foram, vocês viram, vocês experimentaram, vocês vivenciaram. Vocês não passaram 4 dias, 4 horas, vocês passaram 40 dias olhando essa terra, andando de um lado para o outro. E agora vocês acham que vocês são capazes de uma análise dessa terra muito melhor do que Deus. Nós fazemos exatamente a mesma coisa várias vezes na nossa vida e às vezes, várias vezes ao longo do dia. Nós temos a palavra de Deus. Aí começa primeiro isso. Muitos de nós não conhecemos a palavra de Deus a ponto de podermos nos servir dela realmente. Imagine que você esteja com fome, chegue numa casa e você tenha lá comida, mas você não sabe preparar nenhuma daquelas comidas. O armário pode estar cheio de comida. Se não tiver alguma coisa ali pronta, você morre de fome porque você simplesmente não tem capacidade para preparar aquilo. Nós não conhecemos a Escritura, você não sabe como usar a Escritura. Você vai usar a Escritura de forma ruim. Paulo diz a Timóteo que ele devia se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. O que a gente faz? A gente pega esse versículo e taca só para os pastores. É só pastor que é obreiro, é só pastor que precisa conhecer as Escrituras, é só pastor que precisa manejar bem a palavra da verdade, é só pastor que tem que tomar cuidado para não ser envergonhado no processo. O crente ele pode conhecer mais ou menos. Em tempos de neocalvinismo, alguns de nós começam a conhecer bem a palavra apenas para discussão teológica.
E o pior tipo, por mídia. Então, não conhecemos a palavra de Deus o suficiente para nos servir, nos aproveitar dela. E aí, então, você passa a confiar em alguma outra coisa. Se você não confia nas Escrituras, você vai confiar em alguma outra coisa. Esses homens deixaram de confiar no que Deus tinha dito para confiar na capacidade de análise deles. Eles se colocaram no trono, eles se colocaram sobre o altar, e agora todo o sacrifício seria feito a eles mesmos, mesmo que fosse o sacrifício do povo. Então a primeira coisa que afasta você de ver as coisas do modo como Deus diz que elas são, é um ato de idolatria. Você pode dizer assim, eu nunca quebrei o primeiro mandamento, eu nunca me curvei diante de nenhuma estátua. Mas cuidado, ao longo da sua vida, em vários momentos, você se curvou diante de si mesmo. Você achou que a sua ideia era melhor que a ideia de Deus, você achou que o seu plano era melhor que o plano de Deus. Você questionou a palavra dele, exatamente como esses homens fizeram. A segunda coisa é que já que você colocou a si mesmo no trono, você viu que houve uma redução do que você realmente é capaz de ver. Então, o primeiro efeito do ato de idolatria é que você diminui o Deus no qual você crê. Você já aprendeu aqui nessa igreja que você nunca é maior daquilo a que você adora. Você nunca é maior do que aquilo ou aquele a quem você adora. Quando eu adoro a Deus, quando eu me curvo diante de Deus, quando eu venho ao culto público, por exemplo, e estou aqui no meio da congregação, quando eu canto ao Senhor, e quando eu não faço isso mecanicamente, quando eu não estou fazendo isso só porque alguém botou no programa, né? Quando vem uma música, eu digo assim, essa música é digno dele ouvir, e eu coloco a minha voz para fora, e a minha atenção está toda nele, ele é digno de fazer, de receber o meu louvor, a minha adoração. Quando eu canto, como nós acabamos de cantar aqui, exaltando o nome dele, dizendo como ele é importante nos primeiros momentos do dia, nas primeiras horas do dia, e eu estou me curvando, eu estou, ao invés da dura cerviz, eu estou fazendo o contrário, eu estou me prostrando, eu estou reconhecendo, ele é superior a mim, ele é digno disso. Ninguém mais é digno disso, só ele é. Então, quando você adora o Deus verdadeiro, você só tem espaço para crescer, nada limita você. Seu entendimento, sua sabedoria, a Bíblia está cheia disso. Estava dando uma lida em Eclesiastes ontem, coisas fantásticas ali, num livro que é um livro que deixa a gente muitas vezes angustiado. Você aprende coisas tão fantásticas como essa, permita-me ler para você aqui, no capítulo 7 de Eclesiastes, 2 versículos só, bem interessante, olha só. Atenta para as obras de Deus. Interessante, ele fala, atenta, presta atenção nas obras de Deus, nos atos de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Isso dá até música, né? Quem poderá endireitar o que ele torceu? Jesus vai falar isso muito tempo depois, né? Novamente, porque é ele quem está falando aqui. Quando eu fecho, ninguém abre, quando eu abro, ninguém fecha. Quem vai poder endireitar o que ele torceu? Então, atenta para o que Deus está fazendo. Presta atenção. No dia da prosperidade, goza do bem. Olha que maravilha. Contra um monte de gente que se diz religiosa e que acha que estar perto de Deus é você se privar de um monte de coisa, o texto bíblico diz, e não somente aqui, no dia da prosperidade, goza do bem. Aproveita. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É quase que dizer assim, para que o homem continue confiando, para que o homem continue vivendo pela fé. 2 versículos apenas no livro de Eclesiastes. Tem um monte deles aqui. Eclesiastes, em Provérbios e no restante das Escrituras. Se você adora a Deus, então você tem lugar, tem espaço para aumentar, para crescer. Em sabedoria, em discernimento. A gente pede discernimento às vezes como se fosse um negócio tipo mágica, né?
pessoa fala em discernimento espiritual, existe realmente uma dádiva, uma capacitação do Espírito Santo sobre isso, mas tirando isso, colocando isso de lado, existe discernimento disponível para todo crente que se aproxima de Deus. Quem tem falta de sabedoria, o que diz Tiago na sua carta? Peça a Deus e Deus não lança em rosto. Deus não diz assim, agora que você se enrolou todo, você vem pedir sabedoria, né? Quando estava lá atrás, nós fazemos isso, Deus não faz isso. Deus dá sabedoria quando você pede a Ele. É que geralmente a gente diz, Senhor, dá-me sabedoria, e esquece, a gente não estava pedindo coisa nenhuma. Senhor, dá-me sabedoria, aí diz que a sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Começa fazendo isso, não, eu estou esperando um tipo de mágica assim, eu vou, de repente, ter um tremor, um frio na espinha e vou sair sábio do outro lado. Você se aproxima de Deus e adora a Deus, você tem um espaço para crescimento em todas as áreas da sua vida. Se você adora a si mesmo, é o contrário disso, tudo se reduz. Você sempre é menor do que aquilo que você adora. E se você se idolatrou, se você se colocou no trono, sua cosmovisão foi reduzida da cosmovisão divina que vê tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, para uma cosmovisão, para um olhar bem atrofiado, bem obtuso. E é o que aconteceu com eles. Deus não é o que disse, a terra não é o que ele falou que era, as pessoas ali são muito mais poderosas que nós somos gafanhotos. Não tem nada de estranho aqui não, irmão. Você põe você no trono, é isso que você vai ver. Você põe Deus no trono, você vê uma campina para você crescer, correr, construir. Você põe você no trono, você vê um gafanhoto pronto para ser esmagado. É a diferença da visão entre Davi e os outros israelitas quando Golias chega e começa a desafiar o exército. Ele não diz, esse cara aí é grande assim, mas se tiver uma técnica muito boa, a gente consegue derrubar ele. Ele não diz assim, olha, se mirar bem com uma funda, você consegue acertar bem na testa dele, ele cai e depois a gente consegue alguma coisa. Não, você se lembra como ele questionou a situação? Questão de pressuposto, questão de ponto de vista, né? Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse cara, esse ser humano, fora da aliança de Deus e que está desafiando Deus desse jeito? Ele fala em circunciso, não é só pejorativamente, não. Aliás, não é pejorativamente, é uma questão de classificação. Ele está em aliança com Deus ou não? Porque nós estamos, pelo menos devíamos estar, já que nós temos o símbolo da aliança, nós temos a marca da aliança em nossos próprios corpos. Agora vem um sujeito que não tem essa marca porque não está debaixo dessa aliança e desafia. A quem? A nós? Não. Ao nosso Deus. Essa é a percepção dele. Golias, no entanto, se idolatrava. Porque qualquer pessoa que idolatra um falso Deus, quem está no trono da vida dela é ela, no primeiro momento. Depois a expressão, o reflexo daquilo. Então, a adoração de Golias como filisteu, a Dagon, que era o Deus dos filisteus, é apenas um reflexo da adoração de Golias a si próprio. Ainda mais ele, que era um campeão. Por isso a visão dele é equivocada. Ele está com uma visão obtusa. Ele olha e vê o quê? Um guri. Ele vê um moleque. E vê um moleque desaforado. Eu sou por acaso algum cachorro? Eu sou algum cão para você vir lutar comigo com vara, com pedra? Por um momento, Naamã se coloca no trono e tem a mesma visão. Me banhar no rio, como o profeta tinha dito para ele fazer? Qualquer idiota faz isso. Qualquer criança faz isso. Isso é você no trono, e naturalmente, se você que está ali, se você é o ídolo, então a sua visão é pequenininha, a sua visão é curta, a sua visão é incapaz de ver realmente a realidade. É por isso que Davi vence Golias, é por isso que Naamã, quando se arrepende do seu ponto de vista, em atitudes, né, ele é curado. E é por isso, pela mesma razão, que Israel não entra na Terra Prometida agora. Questão de cosmovisão, questão de pressuposto, questão de como é que você está olhando, como é que você olha a realidade. Então a primeira pergunta,
A quem você está adorando? Não. Há um ato de idolatria no começo disso. Segunda questão. Se você está idolatrando a algo que não é Deus, por isso a idolatria, não é a adoração, então você vai olhar as coisas do jeito errado. Suas possibilidades todas acabaram ali. Você tem um exemplo em Maria, que não é um exemplo de idolatria, não é um exemplo de rebeldia, é um exemplo de ignorância que quer ser informada. Gabriel chega para ela e diz assim, olha, salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendito, você é bendita entre as mulheres e tal. De ti nascerá, você vai dar à luz ao Filho de Deus e tal. Né? E ela pergunta para ele, como vai acontecer isso, já que eu não tenho marido, eu não tenho relacionamento com nenhum homem? Isso é o caso da pessoa que ela quer saber como é que Deus vai fazer, ela não está duvidando. Tanto que ela não sofreu nenhuma repreensão. Quando o mesmo anjo foi anunciar a Zacarias que ele teria um filho com Isabel, que seria João Batista, ele duvidou daquilo. Talvez no texto bíblico você não consiga compreender bem, mas é isso, e você sabe que é isso quando a reação do anjo. Né? Como? Eu sou velho, minha mulher já é velha. Você está dizendo aí que a gente vai ter um filho. Aí o anjo ficou meio chateado com ele. Ele disse, olha, eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor, e falou, você não acreditou na minha palavra, você vai ficar mudo até a criança nascer também. O que aconteceu efetivamente. As duas coisas aconteceram. Ele teve o filho, que ele achava que não podia ter, e ficou mudo até a criança nascer. Maria não, ela está perguntando, como é que é isso? O que eu faço? Eu dizia assim, você vai ter um filho, que eu me caso logo com José, consumamos logo esse negócio, como é que é? Não, é o Senhor que vai, o Espírito dele vai descer sobre você e vai operar no teu organismo, vai fazer isso. Aí o que ela faz? Ela louva a Deus, ela não tem dúvida disso. Então, um ato de idolatria, como um ato de adoração, vai levar a um tipo de visão. O ato de idolatria vai levar você a uma visão diminuta, pequena, de toda a realidade. Um ato de adoração vai fazer exatamente o oposto, vai fazer com que você veja amplamente. Então, primeiro, houve um ato de idolatria. Segundo, há uma miopia, se você quiser chamar assim, uma miopia com relação a toda a situação. Terceiro, isso leva, obviamente, a uma consequência prática na situação. Ou você colocou Deus, ou você colocou a si mesmo. Uma das duas coisas vai acontecer sempre. Nunca vai haver uma terceira situação. Ou você coloca Deus, ou você coloca a si mesmo. Ou você coloca Deus, adora a Deus e vive de acordo com Deus, ou você coloca a si mesmo, inventa um ídolo qualquer depois disso, que é o reflexo dessa autoadoração. Tá? Não importa de que forma isso vai aparecer, né? E aí a miopia espiritual vai acontecer. E como consequência, e terceira situação, isso vai refletir na sua vida prática, já que a gente gosta tanto assim de prática, não é? O problema é que a gente não quer pensar nessas duas coisas. A gente quer pensar que as coisas deram errado porque deram errado. A gente quer pensar que as duas não estão funcionando bem porque a outra pessoa fez alguma coisa que não devia fazer, porque o governo tomou uma decisão, porque os traficantes fizeram não sei o quê, porque a igreja é má, é ruim, é chata, porque, enfim, você vai dizer qualquer outra coisa. Nós sempre colocamos uma situação... Aí, em algum momento, a gente põe um apêndice, uma vírgula, dizendo, não, eu sei que eu não sou perfeito. Tem gente que descobre isso, parece estar sempre descobrindo isso pela primeira vez, né? Eu sei que eu preciso crescer. E não queremos olhar para o que vem antes disso. O que você precisa dizer, o que você precisa afirmar, meu irmão, se você identificar essas coisas na sua vida, o que esses homens precisavam fazer aqui, era o seguinte, eu estou adorando um falso Deus, a mim mesmo. Essa é a primeira coisa que você teria que admitir, porque aí fica mais fácil você pedir perdão pelo pecado, se arrepender do pecado. Enquanto a gente continua olhando de forma míope, porque somos nós que estamos sendo adorados, porque a nossa visão ficou míope, então eu vou dar N desculpas e N soluções equivocadas. A solução aqui, qual era? Vamos embora daqui o mais rápido possível. Vamos fugir desse lugar enquanto há tempo. Só que não dava. Fugir para onde? Voltar para o Egito? Impossível.
Para onde? Nós não tínhamos nenhum outro lugar, só tínhamos isso. É como você chega numa cidade que você fez a reserva, chega lá e descobre que não tem reserva e não tem mais nenhum lugar em nenhum hotel da cidade. Para onde eu vou? Não dá para voltar, não dá para seguir à frente, eu estou parado aqui. O povo começa a se lamentar. E aí dizemos, a culpa é de Deus. Não, a culpa é de Moisés. Não, a culpa é dessas cidades fortes. Não, a culpa é desse povo gigante. O que a gente não diz é o seguinte, eu resolvi que eu sou um Deus melhor para mim do que o Deus verdadeiro. Eu resolvi isso. Eu sou uma divindade melhor. Eu resolvo melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Eu não admito esse processo. Eu não faço isso. Todo afastamento de Deus, vou repetir, desse do jeito como se der, é um ato de idolatria. Começa com um ato de idolatria. E o ídolo básico é você mesmo sempre. Como ele vai se expressar depois, pode se multiplicar em muitas formas, mas é sempre uma idolatria de si mesmo. E eu não olho para isso. E daqui a pouco eu estou numa situação dessa. Para onde que eu vou agora? Não posso voltar, não tenho lugar para ir, vou chorumingar por aqui. E aí, quando eles churumingam para lá e para cá, e Deus manifesta a sua ira com relação a coisa, não, então vamos. Agora, Deus disse, agora vocês não vão. Eles resolvem ir. Moisés diz, vocês querem ir, vão quebrar a cara, a arca não vai com vocês. Tá? E eles vão, e o primeiro grupinho que aparece lá da cidade, põe eles para correr, eles voltam chorosos, e agora o que vai acontecer? Agora vocês vão andar 40 anos no deserto. Deus também é muito mau, muito brabo, Deus é muito rígido. Não, é você que colocou a você mesmo como ídolo, você se idolatrou, e a partir daí foi o que as coisas aconteceram. Você não é maior do que aquele a quem você adora, sua visão ficou míope, sua visão ficou diminuta, e as consequências disso são as suas decisões. Você vê problema errado, você vê a solução errada. Então, a dificuldade, qual é? A dificuldade é que não dá para vencer esse povo. A solução, não sabemos. Fazer o quê? Vamos sair daqui. Para onde? Não tem. E você fica parado. Se tivéssemos olhado para Deus, Deus nos trouxe até aqui, Deus vai nos levar adiante. Meu irmão, aí agora eu preciso terminar fazendo aquela pergunta que parece absurda, muitas vezes, mas que aqui você vai entender que ela cai bem. Qual é o gigante que você está enfrentando na sua vida? Não, porque quando a pessoa prega lá sobre Davi e Golias e faz essa pergunta, você sabe o que ela está falando, né? O foco está no gigante, o erro começa por aí. O foco está no gigante, né? Então, não importa o gigante, você vai vencer o gigante e por aí vai, né? Quando eu faço a pergunta aqui, por tudo que você ouviu até agora, você sabe que a resposta vai numa situação diferente. O gigante que você está vendo não é outro senão você mesmo. A resposta já está dada. Qual é o grande problema que você está enfrentando agora? Qual é o gigante que está te atormentando ou os gigantes que estão te atormentando agora? É meu casamento. É a criação dos meus filhos. É a minha saúde. É a minha situação financeira. É outros tipos de relacionamento. E por aí vai. Coloque o que você quiser aí. Apaga tudo isso, porque não é esse o gigante. O gigante que está enfrentando, o grande problema que você tem é você mesmo. É o fato de que você está no trono da sua vida. É o fato de que você se colocou no lugar de Deus. É o fato de que você está cometendo um ato de idolatria. E qual é a solução para isso? Você precisa derrubar esse ídolo, você precisa cortar esse ídolo, você precisa se arrepender disso, você precisa reentronizar Deus. Essa é uma linguagem perigosa. Essa é uma linguagem perigosa. Por que perigosa? Porque é um tipo de teologia, já de alguns anos atrás, que de vez em quando vem aí, falando que você pode ter Jesus como Salvador sem ter Ele como Senhor. Isso no cenário americano é uma coisa bem estranha, bem difícil. Ou foi, pelo menos durante algum tempo, mas ainda assim tem dado muita discussão. Salvação pelo senhorio. O pessoal que advoga a graça diz, mais equivocadamente, isso. Então você acha que não é a graça que salva, é só se você achar que Jesus é Senhor da sua vida e etc. e tal.
Isso cria uma confusão tremenda, porque você vê uma pessoa que está vivendo no erro, vivendo no pecado, mas dizendo que é crente. Não, ela é salva, ela só não rendeu-se a Jesus ainda como Senhor. Ele é o Salvador dela, mas a vida dela está toda assim, né? É o crente carnal, uma linguagem que foi muito usada na década de 70, no início da década de 80, né? O crente carnal, a figura do crente. Ele é crente, ele é salvo, mas vive no pecado. Entendeu? Não existe isso, não existe nada disso aí. Mas eu preciso usar essa linguagem hoje. Você não precisa se ligar nesse quadro confuso que eu passei para você agora, porque é uma situação confusa mesmo, e não é o nosso assunto aqui. Mas eu preciso usar esse quadro, essa linguagem, para que você entenda o que está acontecendo. O Senhor Jesus ainda é Senhor da sua vida. A gente vê isso até porque a sua preocupação nas decisões que você toma é servir ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor. É isso que você quer fazer. Você não fica satisfeito com soluções que você sabe que desagradam a Deus, mesmo quando você toma essas soluções. Mesmo quando você toma essa decisão que você sabe que não agrada a Deus, isso incomoda você. Há uma luta, que é a luta contra o pecado, está acontecendo. Então isso já mostra muito que o Senhor é o Senhor da sua vida. Mas em alguns momentos, em algumas situações, em algumas decisões que tomamos, em algumas direções que nós tomamos, o que acontece é que você se coloca no lugar dele. Esses homens fizeram isso num momento crucial. Quando isso acontece num momento crucial, as consequências podem ser terrivelmente desastrosas. A minha forma de colocar isso, os mais antigos aqui sabem, é dizer que, de vez em quando, você encontra Deus de mau humor. Não é Deus que está de mau humor, é a circunstância, a situação, o momento, às vezes é um momento crucial, é um momento significativo e as consequências serão desastrosas. Há um momento, um piscar de olho, em que Moisés se coloca no lugar de Deus, em que ele se idolatra e ao invés de falar a rocha, ele bate nela e Deus diz, você não entra na terra prometida. E a gente vai dizer assim, que injustiça, o camarada que fez durante tantos anos, tantas décadas servindo a Deus. Então, dependendo do momento, você pode tomar uma atitude que vai refletir sobre a sua vida, sobre a vida de quem está perto de você, de uma forma tremendamente desastrosa. Foi o que aconteceu com eles. Toda essa geração que tinha capacidade de decisão, que saiu do Egito, pereceu no deserto. Os filhos deles, Deus disse isso para eles, que vocês disseram que vão ser escravos aí dos inimigos, eles vão entrar na terra, vocês vão morrer aqui. 40 anos, rodando. O lugar está lá, não vai para lá. Eu tenho esperança e alegria em dizer que, na maioria das vezes, nós fazemos isso em decisões ao longo do dia que não vão produzir esse tipo de coisa. Ainda assim, cada uma dessas decisões em que você se coloca no trono, em que você deixa de pensar com um pressuposto cristão, uma cosmovisão cristã, em que você deixa de considerar Deus como Criador, Redentor da sua vida, cada uma dessas pequenas decisões, mesmo que não sejam implicações tão intensas, grandes, significativas como essa daqui, ou como Moisés, naquele momento em que bateu na rocha e tal, cada uma delas ainda está tornando a sua vida cristã deficiente. A decisão de não orar quando devia orar, de não ler a Escritura quando deveria ler a Escritura, de não estar no culto público quando deveria estar no culto público, de não entregar um folheto, não dar uma palavra para alguém quando deveria fazê-lo, de não reagir corretamente quando é ofendido. Cada uma dessas vezes que a gente se coloca no trono, cada uma dessas vezes que a gente se coloca como Deus, cada uma dessas vezes que a gente diz a minha ideia é melhor que a dele, isso causa uma deficiência na minha vida cristã. Então pode existir um momento igual a esse aqui que causa um desastre enorme. Mas talvez nós devêssemos nos preocupar muito mais com os pequenos momentos ao longo do dia, ao longo da vida, em que a gente vai tomando essas decisões, e vamos esfriando na fé, e vamos nos afastando de Deus, e vamos conhecendo menos a Deus. Isso é o contrário do que o livro de Hebreus fala para a gente quando nós somos ensinados, lá no final do capítulo 4,
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Só por aí você vê, já é um trono que não é o seu, não é aquele que você pode se colocar nele, é o trono da graça de Deus, então. Acheguemo-nos confiadamente, portanto, junto a esse trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, cada vez que você faz esse movimento entronizando Deus, aqui eu estou usando aquela linguagem que eu falei que é perigosa, mas eu espero que você a compreenda corretamente, cada vez que você diz, não, eu não vou assumir esse lugar não é o meu, eu sou o servo, eu sou o filho, eu posso sentar do lado, eu posso sentar na escadaria ali perto do trono, eu estou na sala do banquete, eu estou na mesa do banquete, mas eu não posso sentar naquele lugar de honra, aquele lugar só pertence a Ele. Cada vez que você toma essa decisão, você está se aproximando do trono da graça e ficando melhor preparado para encontrar socorro, para achar graça em ocasião oportuna. Quando a situação se apresentar, você não será pego de surpresa. Quanta gente perde uma boa oportunidade de melhorar a vida, de um emprego, de uma coisa assim, porque chega a oportunidade e a pessoa não está pronta. Estudou para aquilo, não estudou. Fez aquele curso, não fez. Treinou para aquele, não treinou. A oportunidade vem, passou. Aqui a oportunidade que ele está falando é a situação do perigo, a situação da dificuldade, a situação em que o pecado se apresenta, a situação em que os inimigos se apresentam à porta. E se você foi tomando a decisão de se achegar ao trono da graça, dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Hoje nós cantamos várias músicas aqui dizendo que Ele é o Senhor, chamando-o de Senhor. Só que não basta cantar. Cada vez que nas decisões que tomamos nós fazemos isso, nós estamos se preparando. Quando a situação aparecer, ela não pega você de surpresa. O oposto disso é o que nós vimos aqui em Números 13. Eu me coloco no lugar e eu vou me afastando de Deus. Às vezes eu vou fazendo isso gradativamente. Quando a situação se apresenta, quando o inimigo se apresenta à porta, eu estou completamente despreparado. Eu fui avisado de que ele anda em derredor, como leão que ruge. Eu fui avisado de que eu tenho que mortificar o pecado. E eu fui avisado de que eu não posso amar o mundo, nem o que no mundo há. Aí de repente ele se apresenta e eu não estou pronto, porque eu me coloquei como Deus, eu me idolatrei, a minha visão encurtou, as consequências foram desastrosas. Faz o caminho oposto. Eu entronizo Deus na minha vida. E sempre declaro isso. A minha visão se amplia. Quando a situação se apresenta, as consequências trazem glória a Deus e alegria para mim. E para aqueles que estão perto de mim. Mesmo que sejam situações difíceis. Como acontece com tantos crentes ao redor do mundo. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quando o pecado acontece na sua vida, não tenta olhar para aquela situação, para o gigante, não. A não ser que você ponha um espelho diante de si e diga, esse aqui é o gigante que eu tenho que enfrentar. Como é que Paulo diz? Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, não seja eu achado como desqualificado. Então, qual é o gigante que você tem que enfrentar? Você já sabe. Não é para você escolher, não é você quem diz, é a Escritura que diz. O gigante é aquele que sentou no trono de Deus, que está no lugar de Deus, que é ser adorado quando Deus é você mesmo. E cada vez que você toma uma decisão desse tipo aqui, é isso que você está fazendo. Então coloque isso logo no início. Para você saber qual é o pecado que eu tenho que me arrepender para consertar a situação. O primeiro que você tem que se arrepender é de idolatria. Auto-idolatria. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente não fique 40 anos de deserto aí de vida cristã, como infelizmente nas igrejas a gente encontra muita gente. 40 anos na igreja, 40 anos ali, às vezes mais do que isso, e nada de crescimento, nada de frutos, nada de serviço, nada de conhecer mais a Deus, e pior de tudo, eu vou dizer, nada de alegria verdadeira no Senhor. Uma alegria dependente das situações do mundo, uma alegria dependente de conforto, de segurança das circunstâncias, sem alegria verdadeira, sem regozijo em Deus. Que o Senhor não permita que isso aconteça com nenhum dos irmãos que estão me ouvindo nessa manhã. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar.